Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Ja pierdolę, ale mam zjazd, nie chwytam gwiazd jak kłoda leżę. Está na hora de invocar o Salazar. O Estado Novo precisa de ser imposto. Portugueses, tenho um anúncio importante a fazer. To the town of our Fria rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. Pois então, finalmente após 10 meses de viagem de autocarro, o nosso condutor decidiu fazer uma paragem na Arábia Saudita. Mal sabia ele que seria o pior erro da vida dele, pois ele foi completamente aniquilado da face da Terra. Mas eu, como sou o personagem principal, sobrevivi e só sonhei por breves momentos, mas isso foi o suficiente para o mal cheiroso me apanhar como refém e me levar até ao seu quartel-general.
No quartel-general, fui levado para uma sala de interrogatório onde eu, inconscientemente, usei as minhas habilidades de ascender até ao nosso criador, mas fiquei preso no teto. Rapidamente, os árabes levaram-me lá para dentro e fui acordado de maneira peculiar. Após ser disparado pela janela, retornei à sala para a lore continuar. Lá, o árabe perguntou-me para quem eu trabalhava, porque pelos vistos esta cidade estava em guerra com outra por causa de óleo. Eu, com as minhas habilidades de EPRA profissional, expliquei-lhe que eu só estava de passagem e que iria para Portugal para ter uma conversinha com o António Costa, e ele entendeu perfeitamente, porque pelos vistos eles também não gostavam de indianos, então ele levou-me ao seu chefe para esclarecer melhor as coisas. No escritório dele, ele introduziu-se a mim. O nome dele era Mohamed Malacueco. Eu apresentei-me a ele dizendo que o meu nome lendário era Jorge Amigo Júnior, e ele mal podia acreditar que eu era tal lenda, pois os meus feitos são conhecidos pelo mundo inteiro. Chegámos a um acordo que se eu fizesse um trabalhinho para ele, eles forneciam uma maneira para retornar a viagem, e quem me iria dizer os detalhes seria o seu verdadeiro chefe, porque ele era controlado pelo verdadeiro líder supremo que estava escondido em outro lado, pois ninguém poderia saber da sua existência. Marcámos o encontro para o dia seguinte, então tinha o resto do dia livre, e para começar aproveitei e fui para a parte de graça aqui na cantina do quartel. O almoço de hoje, e pelos vistos todos os dias, era um prato cheio de merda, só que sem a parte do prato. Eu comi aquilo com todo o agrado, pois já não comia nada há meses. Logo depois, deu-me uma volta à barriga, então precisei de desfazer-me daquilo. Após aquele momento constrangedor, juntei-me ao caganço com a OPA, que pelos vistos aqui é totalmente normal. Fiz a minha cena e saí dali. Estava alguém pendurado no teto cá fora, mas isso é completamente irrelevante. Então fui aproveitar o resto do dia na horrível cidade nomeada de Saddam Al-Majid. Levantei-me de manhã, fui à casa de banho, estava lá um talibã no meu poliban. Levantei-me de manhã, fui à casa de banho, estava lá um talibã no meu poliban. Encontrei um talibã na minha casa de banho. Ele apontou-me a arma, disse não contes a ninguém. Tudo bem, não conta a ninguém, mas também não contes à minha mãe que fui. Então, depois de dormir numa esplanada aleatória, fui adquirir um outfit de personagem secundário e esperei no local designado, e então após 3 horas o meu guia, Abdul Murilo Meireles da Cavalheira Super Ídolo Salam Salam Alelos Ramadan Amimir, que era o mesmo indivíduo que expediu aquele pobre condutor da Rede Expresso, mas isso é passado. Então procedemos jornada, e até que a brisa do deserto e o cheiro a merda de camelo disfarçavam um pouco o fato do Abdul não tomar banho há anos. Como era uma viagem muito longa, tivemos que acampar a meio do caminho, porque já estava a ficar escuro e o Abdul tem medo de tudo o que é escuro, inclusive eu. Às vezes, porra nenhuma e janta, então fomos sonhar. No dia seguinte, após levar um soco na boca do Abdul, ele desmontou o acampamento da maneira mais eficiente possível e seguimos jornada, e após demasiado tempo finalmente chegamos ao local de destino, um sítio de férias bastante peculiar e escondido. O Abdul disse para eu ir sozinho porque ele ficaria a cuidar dos bichos, então eu aprofundei-me na gruta e descobri este local super interessante. Bati na porta e eu mal podia acreditar no que estava à minha frente. Era ele, o verdadeiro Saddam Hussein. Ele ainda estava vivo e bastante em forma para alguém com 88 anos. Ele mandou-me entrar na sua humilde residência e servir-me de um pouco de coca que ele tinha guardado desde 2006. E eu assim o fiz, e depois disso ele passou-me cada mínimo detalhe que era necessário e desnecessário para cumprir o meu objetivo, que era infiltrar-me como um comprador de óleo na cidade inimiga nomeada de Aransansan Guli Guli e assassinar o seu líder. Ele até já tinha agendado uma reunião com ele e tudo bem básico sinceramente, e depois começou-me a falar do seu primeiro atentado e por minha surpresa ele deixou-se dormir primeiro que eu. Então eu apanhei toda a coca que ele tinha guardada e dei o baza dali antes que ele acordasse. Voltei-me a reunir com o Abdul e ele estava a fazer umas coisas um bocado raras, mas vamos supor que isto aqui é normal, e então procedemos em retornar para Al-Majid para apanhar o equipamento para a nossa missão, porque infelizmente o Abdul tinha que vir comigo, já que ele não é conhecido nesta outra cidade, e fizemos caminho. Era mais perto que os esconderijos do Saddam, mas mesmo assim ainda foi um tempinho de viagem.
Ao chegar à entrada de Aransansan, deparámos-nos com um porteiro e nem tive que explicar nada, pois a minha cor de pele já foi o suficiente para ele saber que eu não era de Almagide e procedemos a entrar na cidade. Tô lá toda a semana, tô chaval, é ganda mana. Ela fez-me uma mamada, ela pegou na minha pizza, ela engoliu a espada, ajoelhou e veio à missa. Essa puta tá timbrada, meti-lhe coca no cigarro. Já quitei o meu Subaru, toda a skirt em todo o lado. Mandei um risco de coca, agora já tô todo mocado. Mesa tá cheia de coca, hoje eu já não me levo. Após visualizar a cutscene, o Abdul levou-nos para um hotel onde ele tinha alugado 2 quartos através do Booking.com, porque a nossa reunião estava marcada para as 9 da noite. Subimos a escadaria até ao andar dos quartos e dissemos boa sonhada um ao outro. Foi bastante complicado sonhar, já que o Abdul não só cheirava muito mal, mas também era sonâmbulo e tinha muitas convulsões. Então, quando chegou a hora, eu acordei o Abdul e fomos ao serviço. O Abdul disse que tinha uns negócios especiais a resolver, então deixei-o num parque local com uma figura familiar e procedi para a embaixada. Entrei lá dentro e fui falar com o recepcionista para lhe dizer que ele tinha uma reunião marcada para agora e ele chamou-me uns quantos nomes, porque pelos vistos eu estava atrasado por 46 segundos, mas desta vez fui perdoado. Procedi direto para o escritório do líder deles, super feliz por não ter sido revistado. Entrando lá, encontrei o líder deles a divertir-se de maneira peculiar. Então começamos os negócios e eu apresentei-me o meu charme infinito para fingir que ia comprar óleo para vender como uma bebida num bar. Ele também se apresentou dizendo que o nome dele era Eucalipto mais batata com molho. E ele facilmente aceitou o meu parlapié sem duvidar de nada. Então, assim que ele se virou de costas para apanhar os papéis, eu usei as minhas habilidades de Lee Osvaldo e bumeranguei-o na nuca. Após tal acontecimento, fui-me encontrar com o Abdul para assim fugirmos dali para fora antes que alguém notasse que o Eucalipto já não estava entre nós. Mas, quando me encontrei com o Abdul, ele, por minha surpresa, disse-me que não ia voltar comigo, pois ele ainda tinha um assunto a tratar. Ele, emocionadamente, disse-me que precisava de fazer isto e que amava muito a sua esposa e o seu primeiro filho, mas não gostava assim tanto do seu segundo. E ele apontou para a embaixada e disse: "Ali, eu me molho." E a mim, só me restou respeitar a sua decisão. O Abdul podia cheirar muito, mas mesmo muito mal, ter-me mandado diversos mísseis e ser incompreensível a maior parte do tempo, mas eu não era má pessoa, era horrível. Então, de volta em Saddam al-Majid, fui direto para o Mohamed e ele parecia muito feliz, mas infelizmente eu tinha que lhe dar as tristes notícias do que aconteceu com o Abdul e as boas notícias que a missão tinha sido bem sucedida. Ele cagou por completo no Abdul e apenas ficou super feliz que ele agora seria o vendedor número 1 de óleo para companhias de fast food. Depois agradeceu-me e procedeu em dar uma bússola e disse-me para seguir para este antes de dizer adeus. Após horas a andar no deserto, finalmente encontrei uma residência onde havia uma figura familiar, de veras bastante coquinada. Eu, com medo que repetisse tudo o que aconteceu em Buenos Aires, tentei explicar tudo muito rápido para ele acompanhar com mais facilidade. Ele disse-me que me vendia uma montaria aérea razoável em troca de umas graminhas de coca. Eu fiquei muito feliz por ter roubado toda aquela coca ao Saddam Hussein. Entramos no hangar dele, onde ele me apresentou diversas opções. Então eu obviamente tentei comprar um piriguito armado, mas ele disse-me que não. Tentei um morcego, mas ele disse-me que não. Depois a coruja, mas também não. O pombo argentino dele, mas também não.
e finalmente um pato anorético e com demência, e ele aí já aceitou. Então dei-lhe toda a minha coca porque eu também não a queria para nada, ele ficou demasiado feliz e eu fiz mais estrada. Mais um beat de Pedro Pilocas. Vamos destruir esta merda. Alterna do concerto, veio ao meu quarto. Espera 9 meses e já está a entrar em parto. Antes de ir para a cama vou queimar um marcador. Ela tinha grande testa, era testosterona. O meu puto já tem vezes, só vai ao pingo doce. Se há money na minha casa, tu já sabes quem trouxe. Eu fui ao continente comprar uma grande cor. A funcionária tinha testosterona. Testosterona, 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 testosterona. Alterna do concerto, veio ao meu quarto. Espera 9 meses e já está a entrar em parto. Antes de ir para a cama vou queimar um marcador. Ela tinha grande testa, era testosterona. DJ Aquarius. Porra. Calma, Rose, que eu cheguei. Mano, isto é grande assunto, nem sei por onde começar. O Iga, esta é grande praga, nota pros vai Salazar. Mano, não percebo o drama, onde construir novo aeroporto. Políticos todos burros, parecem malta do Porto. Basta só abrir os olhos e, portanto, senhores, concluir que desta era clara que temos de construir. A Iga é grande textura, Fónix, basta só olhar. E mais uma vez, amigos, nota pros vai Salazar. Gosto do Bobo, construtor, o Yuel é comedor. As boras são um esplendor, Pilocas é jogador. As texturas vai pegar, o Iga pulou uma alterna nova. Vai Salazar. Alterna do concerto, veio ao meu quarto. Espera 9 meses e já está a entrar em parto. Antes de ir para a cama vou queimar um marcador. Ela tinha grande testa, era testosterona.